Fala, fisioterapeuta! Tudo jóia? Aqui quem fala é Rodrigo Baldon, falando de Uberlândia, para a nossa segunda aula da imersão avançada em ombro. É um prazer imenso estar aqui com vocês, depois do sucesso que foi a nossa primeira live de ontem, nossa primeira aula dessa semana em que eu estou fazendo a nossa imersão avançada. Foram mais de 1.800 pessoas que passaram pela live, ficamos conversando no pico de audiência com quase 800 fisioterapeutas interessados e engajados em falar sobre fisioterapia. Isso é um prazer imenso, é uma honra, uma satisfação incrível. Eu nunca imaginei juntar 800 pessoas para me ouvir numa live. Então é algo bastante satisfatório, eu fico muito, muito, muito feliz com isso, tá joia? Vou escrever o tema aqui então, fixar, aula 2, quem for chegando aí galera, já vai me deixando aí nos comentários a cidade, para eu saber da onde vocês são, por favor, aula 2 da imersão avançada em ombro, me deixem aí pessoal, por favor, da onde vocês são, cidade, estado. Vamos encher essa aula como foi ontem. Taguaritinga, Belém, pessoal de Belém. Ontem tinha bastante gente de Marabá, Maracanaú, Ceará, Batatais, Carmen, eu dou aula lá, já dei aula lá esse ano. Lá na... cadê? São Paulo. Bastante gente de São Paulo, Salvador, Bahia. Pô, que legal. Galera já chegando em peso. Juiz de Fora, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, Uberlândia. Fala, Lucas. Meu conterrâneo aqui de Uberlândia. Já estamos aí com 200 pessoas no início da aula. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Galera que já está aí, assim, fiquem até o final, porque vai rolar um sorteio, tá? Para quem já estava na aula de ontem, já sabe, vai rolar um sorteio do meu método Master Training Reabilitação do Ombro e eu vou explicar no final como vai ser esse sorteio, então não percam, tá, as explicações para vocês poderem participar desse sorteio de uma vaga nesse curso que eu considero esse método um dos cursos mais completos em ombro do Brasil, tá joia? Eu queria também fazer um convite para todos para participar dos grupos VIPs do WhatsApp. Tá? Nesses grupos, pessoal, eu tenho mandado várias informações sobre essas aulas, material complementar. Então, mandem nos comentários quem recebeu o material. Aí, o Vitor está falando que queria o material. Vitão, para você ter o material, você tem que estar nos grupos VIPs, cara, lá do WhatsApp. E para participar é muito fácil, é só ir lá na minha bio, lá tem o link na bio para você entrar nos grupos, cara. Então corre lá, lá tem a aula de ontem, o PDF da aula de ontem, tem o PDF da aula de hoje, então muito conteúdo, bem organizadinho. Para quem não viu a aula de ontem, tem o link lá também, tá certo aí, ó, galera? Recebi, todo mundo que está nos grupos já recebeu e já tem esse material em mãos. Aí, ó, falando que não recebeu, tem que estar lá no grupo, tá joia? Então o link está lá na bio. Então se você ainda não está no grupo, corre na bio e para você ter acesso, tá joia? Queria fazer uma breve contextualização do que está sendo a nossa semana da imersão em ombro. Então ontem foi a nossa inauguração, foi a primeira aula em que eu falei sobre a avaliação do complexo do ombro e meu objetivo nessa primeira aula foi um só, que vocês a partir de hoje tivessem maior segurança para avaliar seus pacientes. E quem aí teve na aula de ontem, me fala, foi legal? Vocês estão se sentindo mais seguros para avaliar os pacientes? Tem mais informações do que avaliar os seus pacientes? Deixa um comentário aí para mim, para eu também ter um feedback de vocês, tá? Galera aí falando que gostou, que foi top. Então, essa primeira aula foi sobre esse tema. Foi a organização, que é a base do processo, é a avaliação. Então, não tem como não começar por aí. Então, a avaliação é o carro-chefe. Hoje, eu vou falar sobre tendinopatia do manguito rotador, de como
de forma simples, mas porém objetiva, a gente tratar os pacientes com tendinopatia do manguito rotador. Eu vou falar para vocês hoje do modelo da Jill Cook, eu vou falar para vocês sobre manejo de carga durante o processo, vou falar de fatores de risco, então hoje eu vou destrinchar sobre tendinopatia. Amanhã é uma aula que eu considero muito importante, 300 pessoas, pessoal, valeu por todos vocês que estão aqui, batemos 300, vamos embora, vamos chegar em mais gente hoje. Amanhã vai ser uma mentoria, tá, pessoal? Vai ser o momento de vocês tirarem as suas dúvidas. Então amanhã eu só vou responder pergunta, vou pegar aqui, vou tentar responder a pergunta de todo mundo, tá bom? Então quem está com papel e caneta na mão, anotem as perguntas, porque amanhã vai ser o dia de responder. A galera falando que foi 1000 a aula, obrigado pessoal, fico muito feliz. Então amanhã, sexta-feira, quem não tiver nenhum programa nessa pandemia, vem aqui comigo que a gente vai conversar bastante também sobre o ombro. E no domingo, pessoal, é o grande dia, tá? É o grande dia por duas razões. A primeira razão, que é a aula mais importante, foi a aula mais pedida na enquete que eu fiz, que é sobre capsulite adesiva, que eu, Rodrigo, considero de todos os problemas ortopédicos, e não somente do ombro, de todos, o mais difícil de se tratar, o mais desafiador de todos os problemas ortopédicos. E eu vou tentar trazer para vocês na aula de domingo o que a literatura científica tem de mais atual para a gente abordar esses pacientes com capsulite adesiva. Então no domingo às 8 horas, horário marcado, a gente tem um encontro para falar sobre capsulite. Tá joia? E além disso, eu também vou contar todos os detalhes sobre o meu método de tratamento de ombro, que é a minha Master Training Reabilitação do Ombro, que como eu falei para vocês, eu considero um dos cursos mais completos do Brasil para tratar o ombro, visto a carga horária, os professores convidados, tem médicos dando palestras fenomenais, fisioterapeutas que eu admiro, professores de grandes universidades do Brasil dando aula também. Então, vai ser no domingo que eu vou falar, destrinchar sobre esse conceito e mostrar como vai ser a nova turma desse método, tá? Para a galera que está entrando agora, queria lembrar novamente, pessoal, que vai rolar sorteio para uma vaga da minha Master Training. E eu vou explicar no final, como que vai funcionar. Então, fiquem até o final para você poder concorrer a uma vaga na Master Training em reabilitação do ombro, tá bom? Pessoal, eu sei que vocês estão aí, vocês estão loucos pelo conhecimento e eu também, é minha missão levar isso para vocês. E eu só peço uma coisa em troca, é que vocês me ajudem a difundir essa live para o máximo de pessoas possível, tá bom? Existem duas formas que vocês podem me ajudar dessa forma. A gente tem 360 pessoas, ontem a gente bateu 760, então tem como tá metade do que foi ontem. E como que a gente consegue aumentar isso, pessoal? Vocês tacando o dedo nesse coraçãozinho, mete o dedo no coração durante toda a live. O dedo não cai se você ficar apertando o coração. Dá para você me ouvir e apertar o coração ao mesmo tempo. Então é a única coisa que eu peço para vocês. Além disso, tem um aviãozinho que vocês podem compartilhar a live com amigos, fisioterapeutas, que vocês acreditam que merecem ouvir esse conhecimento. Porque quando a gente compartilha, pessoal, conhecimento, a gente aprende em dobro, tá certo? E esse é o que falta, eu acho, na fisioterapia. Pessoas dispostas a compartilhar conhecimento, tá? Então, guardar conhecimento não leva a nada. O que a gente precisa é de compartilhar, tá bom? Como eu falei, as nossas aulas aqui da imersão avançada em ombro é um contínuo, tá certo? Então a aula de ontem foi fundamental para a gente dar continuidade ao nosso raciocínio clínico a partir de hoje. Então, algumas vezes, tem gente até de Cabo Verde, da África. Beijão, Lenira, obrigado. Que coisa, hein? Olha o alcance que a gente tem com essas lives. Então é importante ter essa continuidade. Então, para quem perdeu a live de ontem, é só ir lá nos grupos VIPs. O link novamente está lá na bio, que vai ter o link lá nos grupos VIPs de WhatsApp para você ter acesso à aula de amanhã. Porque, desculpa, da aula de ontem. Essa aula vai sair do ar em breve, não vai ficar gravada de ontem, tá? Mas para isso vocês precisam ir lá
entrar nos grupos VIPs para ter o acesso à live de ontem. 400 pessoas, pessoal. Tá vendo? É só dar coraçãozinho que a gente vai estourar essa live para cima, tá? E antes só da gente começar a aula, então, eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou ontem e dos vários comentários que eu recebi. Não tem alegria maior, pessoal, do que eu preparar um conteúdo, tá? Levar esse conteúdo e eu ter feedbacks. Hoje o dia inteiro foi eu respondendo, eu faço questão de responder esses comentários, porque é de uma satisfação imensa, realmente, saber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu queria só virar a câmera aqui para mostrar 2 depoimentos. Então, o primeiro do Físio Martins. Já no primeiro dia dessa imersão sensacional, me despertou a curiosidade, é um alerta para a necessidade de se ter uma boa avaliação estatística. E fomos instruídos a detectar as especificidades dos testes de avaliação patológica do ombro. Ansioso pelos próximos dias. Valeu, Físio Martins. Aqui a gente também tem um do Daniel Cerqueira. Aprender que sempre precisamos estar em busca de mais conhecimentos, pensar fora da caixinha, e para isso é necessário estar de alguma forma próximo dos melhores profissionais. Muito agradecido também, Daniel, pelo seu comentário. Então, só tenho que agradecer a todos vocês, tá bom? E no final dessa aula de hoje, tá, que promete muito, vocês vão ver, é muito conteúdo também, tá? Eu vou me permitir alguns minutos para falar mais sobre o meu método avançado de treinamento, que é a Master Training Reabilitação do Ombro. Agora não é a hora para eu falar disso, tá? Mas para quem quiser saber mais, depois da aula, fiquem comigo que antes do sorteio eu vou dar mais informações sobre a Master Training. Por hora, eu queria passar somente um comentário para vocês, um depoimento de um dos meus alunos que fazem parte da Master Training. Então vamos lá, galera. Meu nome é Alessandro Tibério, sou fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro e trabalho mais na área de traumatortopedia com terapia manual. A gente aprende mais na faculdade e na vivência que o tratamento do ombro era fazer a parte inflamatória e depois o fortalecimento. E através do curso a gente percebeu que você tem que primeiro tirar a razão do motivo daquela lesão, porque senão ela fica voltando e a gente em faculdade não aprende isso. Eu trabalho no Jockey Club aqui no Rio de Janeiro, que é um clube hoje em dia que a maioria dos sócios o procuram por causa do tênis. E eu já participei de 5 eventos do Rio Open, que é o maior torneio de tênis da América Latina. Então, eu sou prova viva de que o curso abriu meus horizontes de forma espetacular. Quando você tem confiança no que você faz, você sabe que você pode cobrar um pouco mais, porque você sabe que vai ter resultado. 99% são indicações de pacientes que foram tratados por mim. Não só o curso do Rodrigo, mas todos os cursos da Cefisa são espetaculares, parece que são cursos presenciais. Não tenho o que falar, só agradecer pelo conteúdo, a maneira que é dada o curso. Você não tem dúvida, caso tenha, eles oferecem monitoria nos grupos de WhatsApp. É estupendo, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho muitas ferramentas para chegar ao sucesso no paciente, evitando, inclusive, cirurgias desnecessárias, dando o melhor suporte que há no mercado para ele no momento. Eu sei que eu consigo dar. Não tenham medo de fazer o curso online do Rodrigo, que, como eu disse anteriormente, você sente como se estivesse no presencial. O curso é muito bom, é super didático. Além dos vídeos dos cursos, ele faz lives que ele coloca no Master também. E ótimo, não tenho o que dizer. Façam um curso sem medo, que é o melhor do mercado. Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês inicialmente. E agora a gente bora para a aula, que já
já tá tarde. Então vamos para a aula, sei que vocês estão ansiosos. E igual ontem, eu quero ver o nível de comprometimento de vocês está em quanto? Me fala aí. Está em quanto o nível de comprometimento e ansiedade por essa aula? De 0 a 10. 0, tá nem aí, só não tinha o que fazer. 10, passou o dia inteiro esperando a aula e vamos com tudo, tá com papel, caneta na mão para a gente destrinchar aqui o complexo do ombro. Estamos segurando lá 400 pessoas, mas eu tenho certeza que se vocês me ajudarem, a gente chega em 500. Pelo menos 500 pessoas para uma quinta-feira seria ótimo. Pessoal, então vamos lá. Sem enrolação, vamos falar sobre tendinopatia. Antes de falar especificamente sobre tendinopatia, pessoal, rapidinho. Pode ser que a internet trave, isso pode acontecer, tá bom? Ontem travou somente 2 vezes, coisas de poucos segundos. Se isso acontecer, não se desesperem, continuem aqui me ouvindo, eu interrompo a minha fala, tá bom? Eu interrompo minha fala enquanto estiver travado e assim que destravar, eu continuo fazendo a live, tá bom? Então, sem problema, não vai comprometer em nada, beleza? Então, a galera aqui falando que tá em 10, tá em 1000. Ó, tem uma que deu 9, vou mudar esse 9. No final, você vai me falar que tá em 10, você vai ver só. Então, vamos lá. Antes de falar de tendinopatia de forma específica, pessoal, eu queria falar para vocês sobre síndrome do impacto. Acho que todo mundo já recebeu um paciente com o diagnóstico síndrome do impacto, né? Na literatura, a gente vê que ela é tão comum, né, essa descrição, que a literatura mostra uma incidência de até 70% de todos os problemas vistos nas clínicas ortopédicas relacionados ao ombro recebem esse diagnóstico de síndrome do impacto. E a síndrome do impacto ela é subdividida em 2 tipos. A síndrome do impacto subacromial, eu vou mostrar aqui para vocês a subacromial, que seria quando os tecidos da região do espaço subacromial se chocam quanto o acrômio durante a elevação do braço. Então, tanto a bursa, quanto o tendão do supra, quanto o tendão do infra, o cabo longo do bíceps. Então, são todos esses tecidos que estão no espaço subacromial, eles se chocam contra o acrômio e o arco coracoacromial. Então, nós chamamos isso de impacto subacromial. Existe um outro impacto que é chamado de impacto interno ou impacto póstero superior da glenoide. Por que impacto interno, pessoal? Olha a diferença. Eu aposto que tem muitos de vocês que nunca ouviram falar de impacto interno. Comenta aí para eu saber. Eu só vou tirar o comentário agora para não atrapalhar, tá bom? Então, o impacto interno ocorre esse pinçamento dos tendões do manguito rotador entre a glenoide e a cabeça humeral, entre a cavidade glenoide e a cabeça humeral. E não tem nada a ver com o acrômio. Então, o tendão ele é pinçado e a porção interna dele, e não a porção externa, poderia começar a ser lesionada. E esse impacto interno, o que é interessante, é que ele ocorre em outro mecanismo de lesão. Enquanto que o impacto subacromial ocorreria principalmente com a elevação e rotação medial, o impacto interno ocorre com a abdução, rotação lateral, que seria a fase de armação do arremesso, tá certo? Então são mecanismos diferentes e as 2 condições têm sido relacionadas ao impacto do ombro e ao envolvimento dos tendões. Porém, pessoal, nos últimos anos, esse termo síndrome do impacto tem sido amplamente descorajado. Por quê? Porque ele é um rótulo diagnóstico. Então, o médico, quando dá esse rótulo, o que ele imagina? Que o espaço subacromial está apertado, principalmente por alterações anatômicas do acrômio, tá bom? O acrômio ganchoso, acho que todo mundo já ouviram falar, osteófitos da articulação acrômio-clavicular, enfim. E esse rótulo, ele daria a impressão que o tratamento de escolha, o melhor tratamento seria dar mais espaço, então, para essas estruturas. E o procedimento que era amplamente realizado para essa condição é a acromioplastia, que é a retirada da região anterior do acrômio e do terço distal da clavícula. E isso foi feito de forma muito rotineira ao longo dos anos. Porém, o que a literatura começou a observar, e existem estudos de revisão sistemática mostrando isso,
é que o tratamento por meio da acromioplastia comparado ao tratamento conservador, que é no caso a fisioterapia, não há diferença nos resultados. Tá? Então os pacientes não precisariam ser submetidos à acromioplastia, visto que o tratamento conservador, além de oferecer menor risco, menor custo, gera os mesmos resultados, conforme ilustrado nessa revisão sistemática com meta-análise. Quem quiser fazer um print, manda bala no print, que é muito legal de compartilhar depois, tá bom? Então, ao invés de falar síndrome do impacto, o que tem sido sugerido, né, como termo é síndrome da dor subacromial. O que esse termo quer dizer? Esse termo quer dizer que a dor do paciente pode vir de qualquer estrutura de dentro do espaço subacromial, a bursa, tendão do supra, tendão do infra, cabo longo do bíceps, pode ser uma tendinopatia, pode ser uma ruptura parcial, pode ser uma ruptura total, enfim, qualquer uma dessas condições que compõem o espaço subacromial. E o impacto, ele não é necessariamente uma entidade patológica, não é uma doença, mas sim um sintoma. Alguma coisa no ombro pode não estar funcionando de forma correta, não necessariamente o acrômio ganchoso, mas de forma dinâmica. Eu vou mostrar para vocês esses fatores. Isso poderia favorecer o impacto. Visto que o problema pode ser dinâmico, somente fazer a acromioplastia não vai resolver esses problemas, porque o problema principal não é anatômico, e sim funcional. E é isso que nós, fisioterapeutas, tratamos e devemos conhecer, porque somente assim a gente vai intervir de forma eficiente e eficaz frente a esses pacientes. Ok? Então, mais uma vez, a síndrome da dor subacromial ela é definida como uma disfunção do ombro de origem atraumática, em sua maioria unilateral, que causa dor na região próxima ao acrômio, principalmente na região anterolateral, frequentemente exacerbada por movimentos de elevação do braço, podendo estar relacionada às estruturas então do espaço subacromial. Agora, a pergunta de R$1 milhão, né? O dólar está mais valorizado, de $1 milhão, né? O que pode favorecer ao impacto, o que pode gerar, então, esse impacto e gerar esses sintomas relacionados ao impacto, tá certo? Então, a gente tem três grupos de problemas que são observados na literatura. Primeiro, redução do espaço subacromial, comprometimento da mobilidade e estabilidade da escápula e excessiva translação da cabeça do húmero. Então são três grupos, né? Quem quiser tirar também um print desse slide, manda ver. São três categorias distintas que podem gerar comprometimento da articulação do ombro e, consequentemente, favorecer o impacto. Tá? E a gente vai começar falando especificamente de fatores relacionados à redução do espaço subacromial. Então, o acrômio ganchoso é um desses fatores, embora não tenha ainda até o momento, pessoal, uma relação clara entre o formato do acrômio com a severidade da lesão do manguito rotador. As referências à literatura é bastante inconclusiva com isso. Além do que, como eu falei para vocês, o tratamento conservador baseado em exercício tem resultado em resultados semelhantes à acromioplastia. Se o problema fosse só o acrômio e a gente não muda o acrômio de ninguém, não era para o nosso tratamento ser eficiente se fosse somente a culpa do acrômio, tá certo? Um outro fator, olha só que interessante, um outro fator que pode também favorecer o impacto dos tendões, e aí entra a nossa principal conteúdo dessa aula, né? Se você pensa no espaço subacromial com bursa, tendão naquele espacinho e o acrômio ganchoso, beleza, ele pode fechar o espaço fica mais estreito. Agora pensa o contrário, pensa fora da caixinha. Pensa num acrômio normal, ok? O acrômio normal, o espaço normal. Mas pensa agora num tendão que está aqui, que está espessado, que ao invés de ter a sua espessura normal, ele está edemaciado, está espessado. O que acontece com o espaço desse tendão aqui dentro?
também fica reduzido. Então você pode ter um tendão sendo comprimido não somente por fatores externos, mas se você tem um tendão que está espessado, porque ele está doente, coitado, ele está com uma tendinopatia, e a gente sabe que na tendinopatia uma das principais respostas é o espessamento do tendão, ele pode favorecer o seu pinçamento nessa região por causa desse espessamento, tá legal? E aí que a gente entra então no modelo de contínuo da tendinopatia, que eu acredito que seja um dos principais slides dessa aula, tá bom? Então tá lá no material para as pessoas que estão no nosso 500, pessoal. Olha que bonito, bem nesse slide batemos 500 pessoas. Muito obrigado às 500 pessoas que estão me ouvindo nessa quinta-feira. Vamos lá, vamos chegar em mais. Continue dando coraçãozinho aí que o dedo não cai. Então vamos lá. Esse modelo, pessoal, é o modelo que a Jill Cook e o Craig Pardun desenvolveram, tá bom? E publicaram em 2009 na British Journal of Sports Medicine, tá bom? O que esse modelo nos fala? Então, eu vou exemplificar com vocês. Vamos pensar, vamos dar como exemplo, uma mulher nos seus 50 anos de idade, ativa, tá? Que faz atividades diariamente, gosta de ir para academia, está ativa, fez esporte durante a vida e não tem problema nenhum no ombro, tá? Vai para academia 2, 3 vezes na semana. Então, onde ela se encontra nesse modelo? Ela se encontra aqui, ó. Ela tem um tendão saudável, normal, ela coloca uma carga ideal nos seus treinamentos, ela descansa, o tendão se adapta, fica mais forte. Então, ela está nesse ciclo, tá bom? A gente se esquece às vezes e acha que tendão não se adapta. O tendão, pessoal, ele é vivo, igual o músculo que fica mais forte ou mais fraco, o tendão também. Ele fica mais resiliente ou menos resiliente à carga de acordo com os estímulos que a gente vai aplicando nesse tendão ao longo do tempo, tá bom? Agora, imagine que essa senhora, aconteceu alguma coisa, ela teve alguma doença e teve que parar de fazer atividade física, tá bom? Ela ficou 1 ano sem levantar nenhum peso significativo nesse braço. Ela ficou 1 ano sem treinar, sem fazer a atividade que ela estava habituada a fazer. O que vai acontecer com esse tendão? Ele vai entrar num processo chamado de stress shielded, devido a esse desuso em que o tendão acabou sofrendo. E o stress shielded é um efeito do desuso, do destreinamento. Então esse tendão acaba ficando mais fragilizado, menos tolerante à carga. Se ele aguentava 1000 newtons, agora ele vai aguentar 800, 900 antes da falha. Um exemplo, tá bom? Não quer dizer que esses valores sejam assim que funcionam, mas é só para exemplificar o que o desuso, o que a inatividade, o que a falta de colocação de carga gera nos tendões, ok? Agora vamos imaginar que essa senhora ela volte para a academia com um personal adequado, enquanto um profissional consciente, e ela volta a fazer carga aos pouquinhos. O que vai acontecer com esse tendão? Ele vai voltar ao seu estágio normal. Então, carga ótima, progressiva, faz com que esse tendão volte ao seu estado normal, e aí ela volte a esse estágio ideal de adaptação. Estão me acompanhando? Então, fiquem aí, pega papel, caneta, anota aí, hein? Não vai embora não. Agora, o que pode também acontecer? E é aí que o bicho pega, tá? Depois de 1 ano, essa pessoa entra em desuso, o tendão está mais fragilizado. E num belo dia, alguém convida essa pessoa para fazer uma atividade braçal mais vigorosa, em que ela, há 1 ano atrás, para ela era fácil, ela não tinha nenhuma dificuldade para fazer aquilo. E ela vai e tenta fazer essa mesma atividade, que para ela seria fácil. Porém, era fácil na condição física que ela estava anteriormente, e não mais nessa nova condição. O que pode acontecer com o tendão dessa pessoa? Ela pode sofrer um processo que nós chamamos de tendinopatia reativa ou tendinopatia reacional. Como definição, a tendinopatia reacional é uma resposta proliferativa não inflamatória das células e da matriz, causando espessamento do tendão. Então, o que acontece? As células do tendão, ela tem um aumento do seu metabolismo, como eu falei, as células do tendão, os tenócitos, eles respondem às cargas mecânicas aplicadas a eles,
aumenta-se o metabolismo dessas células e elas passam a produzir mais matriz extracelular, e esse tecido ele é hidrofílico, eles atraem água para dentro do tendão. E o que acontece com o tendão? Ele espessa. Tá? Então a resposta de um tendão frente a uma carga excessiva é o seu espessamento. Acredito que muitos daqui já viram um tendão calcâneo espessado, que é visível da gente ver, um tendão patelar espessado, né? Isso vai acontecer com qualquer tendão, inclusive no ombro, só que a gente não vê. O que acontece é que ele está lá dentro do espaço subacromial sendo apertado, coitado, quando ele fica espessado. Tá joia? A boa notícia é que o tendão, quando tem esse processo, é um processo agudo, né? Ele pode ser momentâneo, se a pessoa não exagerar e continuar colocando cargas vigorosas nesse tendão. Às vezes, se ela faz um certo repouso, continua se movimentando de forma progressiva, ela pode voltar a ter uma condição normal, sem gerar um dano permanente a esse tendão. Agora, se ela não procura ajuda, se ela continua se expondo a essa demanda excessiva, que a esse momento ela não está preparada, ela pode evoluir para o estágio 2 da doença, que é a tendinopatia desorganizacional, ou a falha de reparo do tendão. Tá? Nesse estágio agora, eu tenho um aumento da produção de proteoglicanas e colágeno, então o metabolismo está muito aumentado, e esse aumento dessas proteoglicanas resulta na desorganização da matriz extracelular e também da separação das moléculas de colágeno. Então, no tendão, pessoal, as fibras de colágeno, elas são paralelas, são direcionadas nas linhas de tensão que esse tendão recebe. No caso de um tendão que está doente nesse estágio, essas fibras começam a ficar em formato de onda, elas perdem esse alinhamento ideal e começam a ficar em formato de onda, ou seja, o tendão perdeu a capacidade de tolerar carga. Tá? E aí já era. Não adianta fazer repouso mais, porque o repouso pode até resolver algum processo inflamatório que tenha, mas esse tendão para sempre vai ser um tendão doente, vai ser um tendão que não tolera carga. Tá? Então, a notícia boa é que nesse estágio o tendão ainda está íntegro, ele não tem ainda zonas de necrose, então ele tem potencial para voltar a ser um tendão saudável, tá bom? Mas ele vai precisar de um programa de exercícios específicos para que ele volte a se tornar resiliente. Resiliência é a palavra para tratar a tendinopatia. Nós precisamos fazer com que os tendões se tornem mais resilientes. E não tem nenhum outro jeito de fazer um tendão ser mais resiliente a não ser por meio de colocação de carga progressiva nesse tendão. É a única forma. Não tem choquinho, não tem ondinha, não tem agulhinha, não tem ventosa, não tem nada. A única forma é por meio de exercício progressivo, carga progressiva, porque o tendão nasceu para receber carga. Essa é a função do tendão, tá joia? Se a condição evolui, agora aqueles casos que já tem dura mais de 6 meses, geralmente, infelizmente, a doença evolui. E a gente alcança o terceiro estágio dessa doença, que é a tendinopatia degenerativa. Tendinopatia degenerativa. Então agora eu vou ter áreas grandes de acelularidade, ou seja, de necrose tecidual. Eu também tenho um fenômeno que é chamado de neovascularização e baixa habilidade desse tendão se reparar. Tá? Então, nesse novo estágio, o corpo humano ele é muito interessante, porque ele joga a sua última cartada. Ele aumenta a vascularização do tendão por meio de crescimento de novos vasos para tentar fazer chegar mais sangue na região para ver se esse tendão se repara. Porém, essa vascularização ela é acompanhada, inclusive, por brotamentos neurais para a região do tendão, que podem até favorecer o processamento da dor desse paciente, tendo uma característica também de dor mais neuropática, alguns autores até sugerem, tá? Por causa dessa maior inervação do tendão nos estágios finais da doença. E ao chegar nesse estágio, então, pessoal, o tendão ele nunca mais vai voltar
a ser o mesmo tendão. Por quê? Porque existem áreas desse tendão que está morta. Tá? Então esse tendão ele não vai conseguir tolerar a mesma carga que um dia ele já tolerou. Porém, o legal e a boa notícia, as 520 pessoas que estão aqui comigo, é que mesmo o tendão não voltando a ser o mesmo tendão, ele pode voltar a ser assintomático. As pesquisas mostram que não há uma grande relação linear entre esses achados de imagem e clínica, entre essas zonas de necrose tecidual do tendão e dor. É possível o paciente ter um tendão degenerado e mesmo assim não ter dor e ter uma boa função. Rodrigo, por que isso acontece? A Jill Cook, em 2016, juntamente da Eborn Hill e do Craig Pardun, fizeram um update daquele modelo anterior que eu falei para vocês, nesse estudo também publicado na British. E o que eles começaram a observar nos trabalhos que eles faziam com análises histológicas dos tendões é que um tendão doente, ele pode ter uma área degenerada, mas ele pode ter uma área normal. E esse tendão aqui, pode ser assintomático, porque ele tem uma boa área normal que está conseguindo lidar com as cargas aplicadas. Porém, eu posso ter um novo estágio que não havia sido descrito aqui, não havia sido descrito nesse modelo, que é o tendão degenerado com resposta reativa, que agora a parte saudável do tendão está no estágio 1 da doença, está no estágio agudo da doença, e por isso que o paciente sente dor. Porque a área que ainda é saudável está no estágio 1 da doença. O que já morreu, morreu. Não adianta a gente achar, como achava alguns anos atrás, que por meio de ultrassom, laser, Cirex, eu vou fazer um tendão degenerado voltar a ser um tendão. Plim! Joga um pozinho lá, ele volta. Não, já era. Mas qual que é a notícia boa? É que mesmo nos tendões degenerados, ainda há uma porção boa que está necessitando ser reabilitada para voltar a tolerar a carga. E daí vem a analogia do tendão e a rosquinha, tá? Do tendão e da rosquinha, do donut. E aí a gente pensa sempre em tratar o que está bom, a área boa do tendão, a área suculenta, e não o furo. Ninguém está nem aí para o furo do donut. O que a gente quer é comer a parte boa. Né? Então pensem num tendão degenerado como uma rosquinha, em que você quer melhorar o que está bom e não pensar no que já morreu. E o paciente, você tem que educar isso para o paciente muitas vezes, porque ele chega com essa crença, com esse medo, com esse receio. Tá legal? Agora, eu quero falar com vocês sobre os fatores de risco das tendinopatias. Tá legal? E esse slide também é um slide fantástico, tá bom? Porque ele vai sintetizar tudo que eu falei até agora. Então é muito a hora de coração, de compartilhar essa live, porque isso é muito importante, tá bom? Os fatores, quando a gente fala nas tendinopatias, e não é só tendinopatia que a gente está falando do ombro, não, para qualquer tendinopatia. A gente pode dividi-las em fatores de risco, dividi-los em fatores de riscos extrínsecos e fatores de risco intrínsecos. O que são os fatores de risco extrínsecos? São as causas externas ao tendão. Vou dar um exemplo clássico para tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar é muito comum em atleta saltador. Qual é um fator de risco extrínseco? Limitação de dorsiflexão do tornozelo. Por quê? O que tem a ver a dorsiflexão do tornozelo com a tendinopatia patelar? O que tem a ver? É que se você não tem dorse, você absorve menos as forças de reação do solo durante a aterrissagem de um salto no tornozelo. Você vai amortecer menos no tornozelo. Consequentemente, essa energia vai ter que ser absorvida em algum outro lugar. Onde, no mecanismo extensor do joelho, esse tendão começa a receber mais carga e desenvolve a doença. Tá certo? Faz sentido? Comenta aí se faz sentido para vocês. No ombro, são descritos alguns fatores que podem favorecer a tendinopatia. Primeiro deles, tá? A presença de acrômio ganchoso, como eu já falei para vocês. Então, é externo ao tendão. A presença
de osteófitos acromioclaviculares. Pode acontecer uma artrose acromioclavicular severa, cheio de favorecer a compressão do tendão e a tendinopatia? Pode. Mas como eu falei para vocês, esses fatores para a gente não interessa muito, porque a gente não consegue modificá-los. Agora, quais fatores a gente pode e deve estar atento para modificar? Então, quem puder fazer um print desse slide, um slide que eu gosto muito, porque sintetiza tudo que eu quero passar para vocês de mensagem. Tá bom? Tudo que eu quero passar para vocês de mensagem. Então tá aqui, ó. Então a gente está falando dos fatores extrínsecos, a parte de cima, o que favorece ao impacto subacromial e impacto interno. Então a gente tem alterações cinemáticas da escápula e alterações cinemáticas do húmero. Quais são possíveis fatores que levam a alterações cinemáticas da escápula e do húmero? Déficit de flexibilidade do peitoral, alteração de performance dos músculos escapulares, déficit de mobilidade torácica, alteração da flexibilidade da cápsula articular e performance dos músculos do manguito rotador. Performance dos músculos do manguito rotador. Então vamos debater sobre essas 5 características que eu falei. E vocês vão ver agora como as aulas começam a fazer sentido, e como elas estão conectadas. Então na aula de ontem, pessoal, eu falei da avaliação de todos esses 5 fatores. Eu mencionei todos eles. Comentem aí se eu falei ou não falei desses fatores. Eu não falei de como avaliar o encurtamento do peitoral. Por que isso é importante? O encurtamento do peitoral menor favorece a inclinação anterior da escápula, que diminui o espaço subacromial, podendo favorecer então ao impacto da região do ombro. Tá? A performance dos músculos escápulo-torácicos, tanto serrátil anterior quanto trapézio, principalmente esses 2 grandes músculos, são fundamentais, porque o déficit da função desses músculos favorece a discinésia escapular, que pode ser um dos fatores relacionados ao surgimento das tendinopatias. Mobilidade torácica. Façam um teste rápido. Fiquem na postura de cifose. Tentem levantar o braço de vocês. O braço não sobe. Para você conseguir levantar o teu braço até lá em cima, você precisa de mobilidade torácica. Então, você estar atento à mobilidade torácica, tanto de extensão quanto de rotação nos seus pacientes com dor no ombro, é algo muito, muito importante, tá bom? Porque indiretamente pode contribuir com as forças que estão sendo aplicadas na região do ombro. Flexibilidade capsular. E aí vem uma sacada muito importante. Tanto a hipermobilidade quanto a hipomobilidade ou as contraturas capsulares podem favorecer o impacto. Como assim? Não parece ser algo antagônico? A hipermobilidade, pessoal, gerando quadros de instabilidade, né, fazem com que a cabeça humeral não fique centrada na glenomeral na glenoide, e consequentemente pode favorecer as translações anteriores, posteriores, superiores à cabeça do húmero. Então, quadros de instabilidade, tanto multidirecional quanto anterior ou posterior, podem favorecer o impacto e precisam ser reconhecidas. Falei ontem dos testes, teste da surpresa, teste da apreensão, teste da recolocação, para a gente avaliar instabilidade. Da mesma forma, os déficits de mobilidade da glenohumeral favorecem também o impacto. O que acontece se eu tenho um recesso axilar encurtado? Quando eu vou levantar o meu ombro e aqui está muito rígido, ao gerar essa tensão, ela aplica uma força no sentido contrário à cabeça humeral e o meu húmero é empurrado para cima, diminuindo o espaço subacromial. Então, diminuição da flexibilidade do recesso axilar favorece o impacto. O que acontece com a rigidez da minha cápsula posterior? Ao fazer adução horizontal, ao fazer rotação medial, se minha cápsula posterior está rígida, se eu tenho um GIRD, que eu falei para vocês ontem como avaliar o GIRD, isso favorece a translação anterior da cabeça do húmero, sempre no sentido oposto. Isso também vai favorecer a redução do espaço subacromial e podendo gerar o impacto no ombro, tá bom? Então, avaliar os déficits de mobilidade é fundamental.
Deu uma travadinha aqui, mas já voltou, pessoal. 560 pessoas, galera. Vi agora, estamos chegando em 600. Bora lá. Continua aí. Vamos lá. Vamos bater 600 hoje ainda, hein? E lembra que tem sorteio, hein, galera? Tem sorteio de vaga na minha Master Training que vai abrir turma semana que vem, hein? Então fica até o final. Além disso, o último fator aqui da imagem é a performance do manguito rotador. Então lembra que eu falei ontem para vocês como avaliar a relação de força entre rotador medial e lateral? Essa relação ótima é algo em torno de 70% a 100%, ou seja, a força dos rotadores laterais de 70% a 100% da força dos rotadores mediais. Tá? E essa razão é fundamental para manter a estabilidade glenomeral. Se eu tenho um déficit desse equilíbrio, eu posso também gerar desequilíbrios na estabilidade dinâmica da glenomeral e favorecer o impacto. Eu mostro aqui para vocês, por exemplo, um estudo prospectivo que viu que a razão rotador lateral, rotador medial, menor que 66% foi associada a maior risco de lesão em ombro de pitchers profissionais, que são jogadores de beisebol. Nesse outro estudo, também agora em jogadores de handball, a redução da força dos rotadores laterais aumentou o risco de lesão do ombro de jogadores de elite masculinos de handball. Então, são fatores fundamentais de serem avaliados quando a gente pensa tanto em prevenção quanto em tratamento desses pacientes. Porém, o problema não é só externo. A gente precisa considerar os mecanismos intrínsecos do tendão e pouca gente fala disso. É muito lindo entender a biomecânica, mas o problema não é somente esse. A gente precisa entender os mecanismos intrínsecos, que são aqueles causados dentro do tendão. Então, tanto processos degenerativos potencialmente associados à idade, como também sobrecargas excessivas aplicadas durante a vida, podem gerar alterações metabólicas e fisiológicas do tendão, como alterações vasculares, por exemplo, pessoas com algumas doenças como diabetes, doenças metabólicas sistêmicas podem gerar alterações vasculares e predispor às tendinopatias, propriedades mecânicas do tendão, fatores genéticos também. Então, tudo isso pode gerar alterações do conteúdo de colágeno, de proteoglicanas, de glicosaminoglicanas do tendão, alterar a espessura, deixar esse tendão mais espesso e alterar também a concentração e o polimorfismo do próprio colágeno, alterar a estrutura do colágeno. Ou seja, mesmo sem você ter nenhum fator extrínseco, isso que eu quero falar para vocês. Mesmo sem ter nenhum fator extrínseco, se você tem fatores genéticos, se você tem algumas doenças associadas, se é sedentário de carteirinha, você pode ter tendinopatia, tá bom? Por quê? Porque existem alterações intrínsecas ao tendão que pode fazer esse tendão também ficar doente, gerar uma tendinopatia, tá? E tudo isso, tanto fatores extrínsecos como fatores intrínsecos, pessoal, guardem sempre isso. A tendinopatia é uma doença associada à sobrecarga. Então, quase sempre você vai conseguir encontrar no relato do seu paciente com tendinopatia uma alteração da demanda aplicada nesses tendões. Eu fiz uma atividade de maior demanda que eu não estava acostumado, eu mudei o meu treinamento, eu comecei numa ginástica, praticamente sempre. Tá? Eu fui fazer uma faxinona, enfim, tem alguma coisa relacionada que deu trigger e fez o processo desencadear. Tá legal? Pessoal, eu queria aproveitar agora, já estamos chegando aí na metade da live, queria fazer o momento selfie. Se você não tirou uma selfie, puder fazer uma selfie, então selfie clássica com joinha aqui. Queria agradecer a todos vocês que estiveram ontem, estão aqui firme comigo, estamos quase chegando em 600 pessoas. O meu muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Então, na hora que a gente for pensar no paciente, a gente vai tentar fazer um programa individualizado, pensando naqueles fatores extrínsecos que eu mencionei para vocês
e abordar aqueles que estiverem presentes. Então, se eu tenho sinais e sintomas de tendinopatia que eu ensinei vocês ontem a avaliar, a gente vai ter que traçar um programa de exercícios específicos para o tendão. Se eu tenho discinese escapular, eu vou ter que fazer um programa para melhorar a estabilidade da escápula. Se eu tenho déficit de mobilidade, seja do peitoral, seja da cápsula, eu vou ter que melhorar a mobilidade. Se eu tenho instabilidade, que eu ensinei a avaliar ontem também, eu vou fazer um programa específico de instabilidade. E se eu tenho lesões labrais, que também pode ser um fator que gera instabilidade, como uma lesão SLAP ou uma lesão de bancar, eu vou fazer um programa específico também para isso. A aula de hoje que eu vou mostrar a intervenção para vocês, pessoal, é um recorte do tratamento geral dos pacientes com tendinopatia. Eu vou mostrar para vocês a intervenção direcionada para o tendão e não para os fatores extrínsecos ao tendão, porque aí eu teria que ficar mais umas 5 horas falando para vocês como trata a discinese, como trata o déficit de mobilidade, como trata a instabilidade, como trata a lesão labral. Não é o objetivo dessa aula. O que eu vou falar agora para vocês é como abordar a tendinopatia intrínseca, como prescrever exercício para tentar melhorar a qualidade do tendão e a resiliência desse tendão. Mas lembre, se você tem uma tendinopatia causada pelos fatores extrínsecos, não vai adiantar você somente fazer isso que eu vou falar para vocês. Se você não reconhecer a discinese, se você não reconhecer o déficit de mobilidade, se você não reconhecer essa instabilidade oculta que esse paciente tem, provavelmente o seu tratamento não será completo e o paciente não vai alcançar o melhor resultado, tá bom? Então, o que a gente sabe, tá, sobre tendinopatia é que tem que fazer exercício, tá? Então, os guidelines e os consensos são muito claros, tanto para tendinopatia de membro inferior, como para tendinopatia de membro superior. E guardem essa citação aqui, tá? Qual é o tipo de exercício, tá? Como escolher o exercício? Então, a gente vai ver por meio da análise das características clínicas do paciente, a gente vai modular a carga mecânica e selecionar o programa de exercício mais adequado para que o tendão possa readquirir sua plena função. Então, façam um print disso para vocês nunca esquecerem. Porém, não há um consenso ainda na literatura sobre a melhor modalidade de exercício. Então, resumindo, falando em outras palavras, isso que eu acabei de falar para vocês. Lembrem que ontem eu falei para vocês sobre como avaliar a irritabilidade dos tecidos, como graduar se é uma dor inflamatória, se é uma dor somente mecânica, se tem dor noturna, se a dor é constante, se ela é intermitente. A gente falou sobre isso ontem. Você vai utilizar essas informações para saber se você vai começar com uma carga mais baixa, com uma carga mais alta, com volume de treino menor, com volume de treino maior. Não existe receita de bolo, pessoal. A gente tem que parar com isso e saber ter bom senso e individualizar o tratamento. E pensando em tendinopatia, a gente tem uma escadinha que foi proposta pela Jill Cook e pelo Craig Pardun, que se refere à modalidade da aplicação de carga. Então vejam aqui, quando eu tenho uma lesão do tendão, tá? Uma lesão do tendão, eu posso aplicar carga no tendão mexendo na frequência da aplicação de carga, no volume e na intensidade. Então, se eu faço com mais frequência, mais carga. Se eu aumento o volume, mais carga. Mais intensidade, mais peso, por exemplo, mais carga no tendão também. Só que, além de pensar nesses parâmetros, frequência, volume e intensidade, eu também devo pensar na modalidade do exercício, tá? Como eu falei para vocês, na literatura não existe qual é a melhor modalidade. Porém, o que a literatura nos fala é que exercícios de baixa velocidade, no caso os isométricos, que é a carga mantida, ele gera menor demanda nos tendões. Exercícios agora isotônicos de alta carga e baixa velocidade, nós chamamos isso de high load slow exercise, tá? Então, exercícios isotônicos de alta carga e baixa velocidade seriam um segundo estágio. E somente após esse tendão já estar mais resiliente,
com esse programa, que a gente vai incorporar exercícios com ênfase mais excêntrica, pensando em velocidade, e finalmente exercícios pliométricos, que são aqueles que vão desafiar esse tendão na sua máxima magnitude. Porque quanto mais rápida é a taxa de aplicação de carga nesse tendão, mais energia eu gero nesse tendão, mais energia ele vai ter que absorver e liberar. E quanto mais ele faz isso, mais ele altera a sua fisiologia, o seu metabolismo. Então, no início, quando já está tudo bagunçado, se é um paciente que está no estágio muito agudo, muita dor, calma, comece com baixa carga, baixo volume, menor frequência e fazendo exercícios isométricos, por exemplo. E vai evoluindo gradativamente a frequência, o volume, a intensidade e a modalidade, como eu falei para vocês, tá? Como que a gente sabe que o paciente está melhorando? A gente vai utilizar o modelo de monitoramento da dor, tá? Proposto pela Cibernagel, aqui, ó. Então, tá aqui, modelo de monitoramento da dor. O que esse modelo nos fala? Que durante a realização do exercício é aceitável o paciente ter uma dor dentro dessa escala, tá? Ah, professor, o paciente pode sentir dor enquanto ele faz o exercício? Pode. Pode, parece que deve sentir uma dor pequena. Visto, pessoal, que a tendinopatia é a doença do tendão, o tendão não tolera a carga. Como que você vai fazer esse tendão voltar a ser tendão se ele não tolera a carga sem ele sentir nenhuma dor? Então, sentir uma dor pequena é aceitável e você tem que informar isso para o paciente, você tem que educar o paciente de que isso não está agravando a doença. Então, isso é muito importante. Segunda coisa, você vai ensinar o paciente a monitorar os sintomas. Então, no ombro, o que é muito comum? Ter dor noturna, certo? Ter dor noturna acaba sendo a pior queixa do paciente. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um diarinho em que o paciente vai relatar a intensidade da dor noturna que ele teve, tá bom? É um exemplo, tá, pessoal? Na segunda, ele teve uma dor 7. Aí ele foi de segunda para terça. Aí na terça, ele fez fisioterapia, fez exercício. Qual foi a dor que ele teve de terça para quarta? Foi 7. Se foi 7, foi a mesma dor, quer dizer que ele tolerou bem o seu exercício. Então a carga que você escolheu foi tranquila. Você pode pensar em aumentar essa carga. Qual foi a dor que ele teve? 9. Pô, de 7 passou para 9. Como foi o dia seguinte? A dor já diminuiu e voltou para 7. Ainda está ok. Então, dentro de 24 horas, se a dor já regrediu ao mesmo estágio que estava, ok. Ainda está ok. Mas você não pode evoluir carga, porque você teve uma exacerbação do sintoma. Agora, se a dor exacerba e não regride, aí você errou a carga. O que você vai fazer? Se desesperar? Começar do zero? Meu Deus, o exercício não serve para nada? Calma! Você não vai fazer isso, você vai simplesmente manejar a carga. Você vai diminuir frequência, diminuir volume, diminuir intensidade ou modular ou modificar a modalidade do exercício, ok? Então, simplesmente fazer um ajuste no seu protocolo antes de pensar em mudar todo o seu raciocínio, tá bom? E o paciente precisa ser educado a isso. Eu queria mostrar para vocês aqui duas revisões sistemáticas que não está no material de vocês. Como eu falei, eu fiz um recorte para mandar para vocês de todo o material que faz parte da minha Master Training em Reabilitação do Ombro, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui uma revisão sistemática de 2020 que buscou verificar se há diferença entre protocolos de alta dose e baixa dose de exercício. Entendam como alta dose volumes aumentados. E esse volume pode ser tanto pela intensidade alta quanto pelo número de repetições, tá? Então, se você tem um volume maior, pode ser por carga ou pode ser também pelo número de repetições. Ou seja, a carga, a dose aplicada, no final das contas, é maior. Então, o que eles viram aqui, né, nesse trabalho, é que existe evidência de baixa qualidade, demonstrando que programas com maior volume de treinamento apresentam resultados superiores de função quando comparados a programas de baixo volume, tá? Ou seja, você precisa fazer um volume de treino adequado,
tá? Com um tanto de séries adequada. Não basta você fazer somente durante todo o tratamento desse paciente exercício ativo, você precisa evoluir o volume de treino. Mas, novamente, não quer dizer que você precisa fazer isso desde o início com todo o paciente. Vai ser direcionado de acordo com o grau de irritabilidade do seu paciente. Essa outra revisão sistemática, agora de 2015, uma revisão narrativa. Desculpa, uma revisão sistemática. Eu escrevi errado aqui, tá? Uma revisão sistemática, ela demonstrou superioridade de programas que realizaram evolução de carga e que tiveram duração mínima de 12 semanas de intervenção. Então, olha só que legal. Se o seu paciente pergunta, afinal, por exemplo, eu só atendo paciente particular. É óbvio que, como eles estão gastando dinheiro, eles querem saber em quanto tempo, né, eles precisam se programar, eles vão melhorar. Eu não dou nenhum prognóstico menor que 12 semanas para tratar a tendinopatia. É muito tempo. Eu não tenho culpa que o paciente se machucou. E 12 semanas é o que a literatura me mostra que é o tempo mínimo para se tratar uma tendinopatia. Sem pressa, sem correr o risco de exacerbar sintomas. Então, esse é o tempo mínimo que você deve dar de prognóstico para os seus pacientes com tendinopatia. 12 semanas. Parece ser o tempo mínimo para que o tendão possa se tornar resiliente e voltar a tolerar carga. E lembrem da regra para tratar a tendinopatia. Você deve evoluir carga. Então, o paciente adaptou, os sintomas estão estáveis, não está tendo oscilação com o seu tratamento, evolui carga. Exacerbou, mantém a carga, estabilizou, evolui carga. E daqui a pouco você vai perceber que a carga está 3, 4, 5 vezes mais e a dor está cada vez menos. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Eu queria mostrar para vocês também um estudo bem importante da literatura, o estudo do Holmgren, da Teresa Holmgren. É um ensaio clínico que comparou um programa de exercícios como esse, focado em fortalecimento de rotadores laterais do ombro, dos elevadores, supra e rotadores laterais, serrátil anterior, musculatura de escápula, e tinha também um alongamento de cápsula, mas a maioria era um programa de fortalecimento. O grupo controle foi composto por exercícios ativos, então era um grupo que não fazia exercícios com carga, tá? E vejam esses resultados, tá? Então, no grupo intervenção, houve, após 3 meses, apenas 20% das pessoas evoluíram para a cirurgia, enquanto quase 70% dos pacientes do grupo controle evoluíram para a cirurgia. Isso foi observado por melhoras mais acentuadas da capacidade funcional e também na intensidade da dor, tanto usual quanto dor noturna. Tá? Esses autores, depois de 1 ano, eles publicaram follow-up e menos pacientes no grupo de intervenção também necessitaram de cirurgia mesmo após 1 ano da intervenção. Tá bom? Então foram resultados muito robustos, mostrando como um bom programa de exercício pode ser eficiente para esses pacientes. Queria mostrar outro trabalho aqui do grupo da NCUS, tá? Que fez a seguinte pergunta: será que acrescentar exercícios excêntricos, puramente excêntricos, acaba sendo melhor do que exercícios somente isotônicos para pacientes com dor subacromial, que ela chamou de impacto subacromial? E os resultados foram o seguinte: o grupo que fez excêntrico não foi superior em termos de dor quando comparado ao grupo que não fez excêntrico, porém teve um ganho maior de força quando eu inseri o exercício excêntrico. Visto que a força é um componente importante para a nossa função e para a prevenção, você evoluir esse programa de exercícios a ponto de chegar a um programa que tenha exercícios um componente excêntrico é algo interessante, principalmente se você estiver tratando de pacientes arremessadores e atletas que demandam uma grande ação excêntrica no manguito rotador. Mas, novamente, isso vai ser ao longo do tratamento, nas fases finais de tratamento. O
que eu queria mostrar para vocês agora, para a gente finalizando essa live, pessoal, são alguns exemplos de exercício, tá? Para a região do manguito rotador. Então, antigamente, tá, era muito comum realizar esse exercício, que é o famoso lata vazia. Alguém no mundo um dia falou que esse exercício ele era bom, pois recrutava mais o supraespinhal. Qual que é o problema? É que ele é feito em rotação medial. Rotação medial favorece a redução do espaço subacromial e favorece o impacto. E além disso, esse estudo viu que a atividade eletromiográfica do supra, tanto no lata cheia quanto na elevação em prono, em 120 graus, teve a mesma ação sobre o supraespinhal. Então não façam lata vazia. Lata vazia não é um exercício adequado para pacientes com essa queixa de dor, tá? Além disso, exercícios para o infraespinhal são muito importantes. A gente tem a rotação lateral com dumbbell, rotação lateral em 90 graus com dumbbell, rotação lateral com elástico, com o ombro, cotovelo apoiado numa maca no plano da escápula, sendo bons exercícios para o infra. Aqui eu tenho a N-Cus realizando um exercício com ênfase excêntrica para o infra. Então, se o paciente não consegue sustentar o braço, por exemplo, em 90 graus, para realizar a rotação lateral, porque ele é sintomático ou tem alguma incapacidade, a gente pode fazer isso deitado, tá? Então, o paciente fica com o elástico no pé e ele monitora a tensão no elástico enquanto ele faz a força em rotação lateral com o braço em 90 graus, tá? Então, é uma opção de exercício. Galera, estamos quase em 600, vamos bater 600, vamos dar um gás agora aí no final da live. Vocês estão comigo? Vamos lá, vamos lá, 560. Eu não vi os 600 hoje ainda, vamos lá. Mete o dedo aí até o final, vamos bater 600. O subescapular, pessoal, ele costuma estar menos envolvido nas tendinopatias do que o supraespinhal e o infraespinhal. Então, como saber se ele está envolvido? A melhor forma é por meio do teste de resistência, o teste de força de rotação medial, ou o belly test, que é aquele teste de apertar a barriga e manter o cotovelo elevado. Se isso gera sintoma, isso me mostra que o subescapular também pode estar envolvido na condição. E aí a gente tem alguns exercícios que são bons para o subescapular. A gente tem desde os exercícios mais comuns, que é a rotação medial ao lado do corpo, mas a gente tem o padrão extensor de D2, que é um excelente exercício, né, da FNP, que é um excelente exercício para o subescapular. A gente tem o abraço do urso, que muitos acham que é um exercício somente para peitoral, mas que também tem uma grande demanda do subescapular por se fazer adução horizontal. E exercícios em cadeia cinética fechada. Toda vez que você fecha a cadeia, pessoal, você coloca muita demanda no manguito rotador. Toda vez que você descarrega o peso, você põe bastante demanda no subescapular. Então, é uma boa opção, tá? E, como eu acabei de falar, você pode progredir exercícios em cadeia cinética fechada, começando com o apoio dos dois braços, apoio de um braço só, um braço e uma perna, os dois braços e os pés para cima, uma mão somente aqui com os dois pés. Então, esse tipo de exercício gera uma alta atividade do infra, do supra, e aqui não está, mas do subescapular também. Então, exercícios em cadeia cinética fechada é uma excelente forma de gerar um estímulo isométrico no manguito rotador. Então, quando tem uma irritabilidade alta, fecha a cadeia, faz exercícios com a cadeia cinética fechada. É uma ótima forma de iniciar a reabilitação. E principalmente para pacientes que têm algum grau de instabilidade, você fechar a cadeia também é muito legal. É um dos princípios para tratar pacientes com instabilidade, porque você favorece a co-contração do manguito, aumentando a estabilidade dinâmica do ombro, tá bom? E nas fases mais avançadas da reabilitação, como eu falei, principalmente em atleta, a gente vai dar início ao treinamento pliométrico. Então, exercícios excêntricos, seguindo aqui os princípios da FNP, usando uma medicine ball. Eu posso fazer em decúbito lateral, dando ênfase ao infraespinhal. Eu posso fazer em pé, no plano da escápula,
soltando e pegando um peso, dando ênfase a todo o manguito, mas principalmente ao supra. Eu posso fazer isso dessa forma em 90 graus, soltando e segurando um peso rapidamente, solta e segura para os rotadores laterais. E posso fazer uma flexão, batendo palma, por exemplo, dando uma ênfase para todo o manguito rotador, mas especialmente para o sub e para o infra espinhal, ativando menos o supra, né, nesse tipo de exercício, mas muito infra e muito subescapular, tá bom? Então, essa fase, você não vai pegar um senhor sedentário que só quer poder vestir a camiseta sem ter dor no ombro e evoluir para essas fases, né? Porém, o atleta que tem alta demanda, tá? Ele precisa de que você evolua ele para ele ter resiliência para poder alcançar os objetivos dele, tá legal? Pessoal, é isso que eu queria falar. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Para ver se alguém tem alguma coisa aí que queira falar. Hoje não é o dia para pergunta, eu não vou responder perguntas hoje. Guardem as suas perguntas para amanhã, porque amanhã vai ser a grande aula Tira Dúvidas, tá? 8 horas. Então, sexta-feira, se você não tem compromisso, não tem nenhum evento, venha comigo amanhã, que eu vou estar bem animado para a gente tirar as dúvidas. E no domingo, pessoal, no domingão, vai ser a aula mais aguardada, vai ser realmente uma masterclass sobre capsulite adesiva. Foi o tema mais pedido nas enquetes que eu fiz, foi mais de uma enquete. Então eu vou trazer todo o meu conhecimento, tudo que eu sei sobre capsulite adesiva para vocês. Então, se vocês curtiram essa aula, eu tenho certeza que a aula de domingo vai ser mais fantástica ainda, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? E também no domingo eu vou falar mais detalhadamente sobre o meu Master Training em ombro, tá bom? Eu vou trazer mais informações de como você pode participar desse método que eu considero um dos métodos mais robustos e mais completos do Brasil, tá bom? E como eu falei, eu queria, lá no começo da live, eu queria trazer um pouquinho mais de informações sobre o método. Eu vou destrinchar ele mais no domingo, mas se você que está aqui comigo até agora, tá? Se você quer evoluir, se você quer mais do que você já teve na graduação, se você está gostando do material que eu trouxe até agora, porque essas aulas aqui, pessoal, é isso daqui que a gente tem do complexo do ombro, tá? O que a gente tem é muito mais do que isso. Então, se você já está satisfeito, se você acha que já sabe tudo, ou que isso que eu já ofereci para vocês é suficiente. Ó, quem tinha dado 9 mudou para 1000. Valeu, obrigado. Se você acha que não há necessidade de saber mais, a aula de hoje acabou para você. Você pode se retirar, não precisa continuar aqui comigo. Antes de falar do sorteio, tá? Eu preciso falar um pouquinho da minha Master Training, tá bom? Então, esse curso, de longe, é o meu maior projeto da minha vida. Eu reuni, além das minhas aulas gravadas com exercícios, com conteúdo teórico, eu reuni uma gama de profissionais, tanto médicos quanto fisioterapeutas, para gravar material inédito, baseado 100% em ciência nesse Master Training. Além disso, a gente oferece mentorias, aulas, tira dúvidas, enfim, o meu projeto de vida, tá bom? Em que eu reuni toda a minha expertise, toda a minha experiência ao longo dos anos, minha prática diária de mais de 15 anos de clínica, vendo paciente, tratando, com toda a minha bagagem científica de pesquisa e de artigos científicos, tá bom? E, embora não vai ser hoje que eu vou falar sobre todo o conteúdo do Master Training, eu queria, para você que acha que você precisa se aprofundar mais, e o que você faz, principalmente alunos de graduação, pessoal. Às vezes, o meu primeiro curso de formação, eu estava no 3º semestre, foi o Maitland. Eu comecei a fazer curso no 3º semestre e eu não me arrependo de forma alguma, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque desde então, eu só tenho juntado ferramentas dentro da minha caixa de ferramentas, tá? E eu queria passar para vocês, então, um depoimento de um aluno da graduação
que está fazendo o Master Training para vocês terem uma ideia da opinião dele. Meu nome é Felipe Sete, eu sou graduando do último ano de fisioterapia, eu estudo aqui em Bauru, e sempre quando me perguntavam alguma coisa de ombro, relacionada a ombro, eu tinha um pouco de certa dificuldade. Então eu comecei a perceber que eu deveria buscar, assim como busquei para joelho, buscar algo que me orientasse, me desse um norte, me ensinasse sobre ombro. Eu acabei escolhendo esse curso que, porventura, é excelente. A confiança que eu tinha antigamente, a confiança que eu tenho agora para atuar, para me posicionar e impor as coisas que eu penso sobre ombro, elas são muito mais firmes e convictas em relação a antigamente. Então, eu consigo me posicionar, eu consigo ter uma opinião mais forte, eu consigo ter certeza e clareza no que eu estou falando, e isso me ajudou muito. Eu acredito que isso me dá alguns passos à frente de outras pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. Muitos dos conhecimentos passados pelo curso, eles conseguem ser extrapolados para outras articulações e também outras áreas da fisioterapia. Você consegue utilizar muitos conceitos, macetes de tratamento, macetes de avaliação, que acabam sendo extrapolados para outros segmentos do corpo. E isso também faz total diferença. Apesar de ser um curso de ombro, a gente tem muita coisa que a gente consegue aproveitar de várias áreas, e isso que torna esse curso também um pouco mais completo do que alguns demais que eu já fiz sobre o mesmo tema, a mesma articulação e outros similares. Antes eu tinha até dificuldade para avaliar, dificuldade para traçar um diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico até mesmo clínico. Eu tinha mais dificuldade para elaborar um tratamento específico, adequado. Isso é nítido. Agora eu consigo pensar mais claramente, eu consigo traçar um diagnóstico, traçar uma conduta mais clara, conseguir sim observar melhores resultados, não somente nos pacientes, mas na minha atuação como crescimento, como um profissional da área. Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, domingo, além de ser a última aula, o grand finale, né, sobre capsulite adesiva, eu vou falar sobre o lançamento do Master Training, da próxima turma do Master Training, que já tem mais de 2.000 alunos no Brasil que fizeram, tá? Para quem tem interesse, eu já deixo de antemão que vocês entrem nos grupos, tá certo? Entrem nos grupos de WhatsApp, é só ir lá na minha bio, clicar no link que você vai ser direcionado para os grupos VIPs, tá? De forma gratuita, e lá a gente vai trazer todas as informações das outras aulas falando sobre isso. Todo mundo que já está nos grupos agora vai estar aberto lá para vocês fazerem comentários. Eu gosto de ver os feedbacks, porque isso me ajuda, tá, a entender melhor onde eu tenho que melhorar, o que foi bom. Então, quem já está no grupo, dá uma passadinha lá e deixa um feedback sobre essa aula, tá bom? Que vai ser bastante importante para eu saber onde eu preciso melhorar e saber o que vocês estão gostando, tá bom? E lá vai ser nos grupos que a gente vai fazer o lançamento do Master Training e vai trazer as condições especiais para as inscrições de quem tiver interesse de querer se tornar uma referência no tratamento do ombro, se tornar um profissional em outro nível para tratar as condições do ombro, tá legal? Agora, para finalizar o sorteio, então, para quem quer concorrer a uma vaga nesse Master Training, que o lançamento vai ser no domingo, vocês precisam ir lá no meu feed do Instagram, tá? Tem esse banner, qual foi seu grande aprendizado? E você vai comentar lá no banner qual foi o seu grande aprendizado e vai marcar dois amigos fisioterapeutas que precisam ver essa aula, pois fará uma diferença na vida deles, tá legal? Então vocês vão lá, marquem 2 amigos e escrevam o seu aprendizado. E o sorteio vai acontecer no domingo, na nossa última aula, que é o grand finale sobre capsulite adesiva, tá legal? Então continue ligado lá nos grupos de WhatsApp, que assim que eu tiver mais informações, eu mando os conteúdos para lá. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo nessa quinta-feira. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.